Olá, seja muito bem-vindo. Nossa sexta aula hoje do curso de Cálculo 1. Nessa aula eu gostaria de falar com vocês sobre transformações de funções e também sobre combinações de funções. O primeiro tipo de transformação que a gente tem são os chamados deslocamentos horizontais e deslocamentos verticais. Dado uma constante c maior que zero, se eu pego a minha função original f de x e a essa função eu somo c, onde c é positivo, eu vou ter uma nova função, e essa nova função que eu vou ter, tá? Ela vai ser o gráfico de f deslocado em c unidades para cima. Então, nesse caso, eu tenho um deslocamento vertical. Da mesma forma, se eu pegar a função original f de x e subtrair c unidades, eu vou ter também um deslocamento vertical, mas agora em c unidades para baixo. Eu posso também, ao invés de somar e subtrair aqui, né? A função c unidades, eu posso mexer lá dentro do parêntese. Em vez de considerar f de x, eu posso considerar f de x menos c. Nós vamos ver daqui a pouco que isso desloca o gráfico de f em c unidades para a direita. Então, é um deslocamento horizontal. E se dentro do parêntese eu adicionar c unidades, isso desloca o gráfico, né? C unidades para a esquerda, também corresponde a um deslocamento horizontal. Vamos ver isso funcionando, então, na prática. Coloquei aqui para a gente dar uma brincada aqui no GeoGebra. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu fechar outras janelinhas aqui que estavam abertas. Bom, vamos lá. Vamos considerar, para a gente começar a brincar aí, a função x ao quadrado, por exemplo, né? Podemos considerar a função x ao quadrado, que é uma parábola, uma concavidade aí voltada para cima. Deixa eu dar uma ajeitada. Eu vou pegar, então, a minha função original, né? E vou somar, então, uma unidade, tá? Vou somar uma unidade. Aliás, vamos somar duas, porque aí fica mais claro o que está acontecendo. Então, veja, né? O que está acontecendo aqui? Eu peguei a função original aqui em verde, né? E quando eu somei duas unidades à função original que estava aqui em verde, que é f de x igual a x quadrado, o meu gráfico, que é o novo gráfico aqui em azul, ficou deslocado em duas unidades para cima, tá? Da mesma maneira, se eu subtrair duas unidades, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou subtrair aqui duas unidades, vou ter o meu novo gráfico aqui em vermelho, que é o gráfico em verde, deslocado duas unidades aqui para baixo. Então aqui, olha, azul e vermelho são deslocamentos verticais da minha funçãozinha que está em verde aqui, né? Que é f de x igual a x quadrado, tá bom? Agora, vamos tirar essas duas aqui, vamos deixar só a verdinha. E vamos pensar o seguinte, que ao invés, né, de eu somar e subtrair aqui fora da função, eu vou mexer lá dentro do parênteses. Eu vou fazer x menos 2 ao quadrado, que é o f de x menos 2, tá bom? Olha lá, o que aconteceu em laranja, né? Eu desloquei duas unidades, meu gráfico, para a direita, certo? Desloquei duas unidades para a direita. E se eu fizer x mais 2, ao invés de x menos 2, né? Deixa eu apagar o laranja, vamos deixar só esses dois aqui. Então aqui, olha, eu tenho o verdinho que é original. Quando eu faço x mais 2 ao quadrado, então, ó, Q de x aqui é o meu f de x mais 2, e o P de x é o meu f de x menos 2. f de x menos 2, duas unidades para a direita. f de x mais 2, duas unidades para a esquerda. Então, aqui nesse caso, eu tive deslocamentos horizontais. Tá bom? Deixa eu apagar essas aqui. Certo, vamos voltar para a nossa apresentação agora, para a gente falar um pouquinho, não é, sobre as expansões, compressões e reflexões. Nesse caso, eu tenho que considerar uma constante c maior que 1, e aí nós vamos ter o seguinte, tá? Se eu pegar a função e multiplicar por essa constante maior que 1, isso corresponde a uma expansão vertical do gráfico original
por um fator de C unidades. Se eu pegar a função e multiplicar por 1 sobre C, veja, se o C é maior que 1, 1 sobre C fica menor que 1. Então, isso aqui vai me dar uma compressão vertical do gráfico de f por um fator C. Bom, aqui eu multipliquei fora, né? E se eu multiplicar lá dentro do parênteses, se eu considerar a função f, né, de C vezes x, né? Então, estou mexendo aqui dentro. Nós vamos ver que isso aqui comprime o gráfico de f horizontalmente por um fator C. E se eu multiplicar x por 1 sobre C, lá dentro do parênteses, expande o gráfico de f horizontalmente por um fator C. E, finalmente, né, então aqui nós vimos que nós podemos ter expansão vertical e compressão vertical, expansão horizontal e compressão horizontal, né? Se eu pegar a função e multiplicar por menos 1, aqui, nós vamos ver que isso vai dar uma reflexão do gráfico de f em torno do eixo x. E se eu pegar aqui dentro do parênteses, multiplicar x por menos 1 e construir a função f de menos x, nós vamos ver que isso representa uma reflexão do gráfico de f em torno do eixo y. Vamos pegar lá o GeoGebra de novo. Vamos voltar para o nosso GeoGebra para a gente ver o que está acontecendo. Vamos pegar aqui, então, uma funçãozinha, 3x menos x ao quadrado. Bom, então, a gente sabe que isso aqui é uma parábola, como aqui é menos 1, a concavidade dela está voltada para baixo, né? Tudo direitinho aí. Agora, eu vou considerar, então, por exemplo, eu vou pegar essa função aqui, vou multiplicar ela por menos 1. Vamos ver o que acontece se eu pegar 3x menos x ao quadrado e multiplicar por menos 1. Segundo o que nós vimos ali, isso deve representar o quê? Isso deve representar uma reflexão, tá? Como a gente já pode ver aqui, né, no gráfico. Em verde é o gráfico original, em azul é o gráfico quando eu peguei a função original e multipliquei por menos 1. Então, a gente percebe que nesse caso, olha, essa parte aqui ela foi refletida para cá, né? Então, essa parte aqui foi refletida para cá, e esta parte aqui foi refletida, olha, para cá, essa aqui foi refletida para cá. Então, a reflexão está acontecendo aqui em relação ao eixo x. Agora, se ao invés de considerar menos o f de x, né? Vamos tirar o azulzinho, que foi a reflexão, eu considerasse o f de menos x, né? A gente viu lá que isso aí vai ter que dar uma reflexão em torno do eixo y. Vamos ver se de fato isso acontece. Tá aí em vermelhinho, né? Veja, vamos analisar o que aconteceu. Olha, essa parte em verde, ela foi refletida aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma reflexão aqui dessa parte nessa aqui, em torno do eixo y. E da mesma forma, esta parte aqui, olha, ela foi, né, refletida nessa parte aqui em torno do eixo y. Então, nesse caso, nós temos reflexões aí, em torno do eixo x, em torno do eixo y. Tá legal? Agora vamos tirar essas três e vamos tentar analisar as compressões. Para falar das compressões, a melhor funçãozinha para a gente ver, em termos de compressão e expansão, né, é a função seno, a função cosseno, que a gente vê claramente o que está acontecendo aí. Então, tá bom. Em laranja aqui eu tenho a função original, que é seno x. E agora eu vou pegar seno x e vou multiplicar por 2. Né? E o que você percebe? A imagem original ia de menos 1 até 1. Quando eu multiplico por 2, a imagem vai de menos 2 até 2. Então, a gente percebe que, nesse caso, né, houve uma expansão vertical. Tá certo? Uma expansão vertical. Agora, se eu multiplicasse seno de x por meio, vamos pegar aqui meio, seno x... Olha o que acontece. Eu vou tirar o roxinho para a gente ver o que está acontecendo. Olha. A imagem original ia de menos 1 até 1, que é essa aqui em laranja. E agora a nova função, que está aqui em cinza, a imagem está indo de menos meio até meio. Então,
Então a gente percebe que nesse caso, ao invés da expansão, nós tivemos uma compressão aqui, tá bom? Então multipliquei por um fator maior que 1, expansão, tá lá. Multipliquei por um fator menor que 1, que é o cinza aqui, né? Uma compressão, tá? Todos esses dois na vertical, né? Expansão e compressão vertical. Agora, vamos ver o que acontece se a gente mexer dentro do parêntese. Então, em vez de x, eu vou considerar 2x, seno de 2x. Vamos tirar o cinza. Olha lá o que aconteceu. O gráfico original, que é o gráfico aqui em laranja, né? E o gráfico modificado, que é o gráfico em azul. Vocês percebam que nesse caso houve o quê? Uma compressão horizontal do meu gráfico, né? Uma compressão horizontal. O primeiro em laranja aqui, ele é mais espaçado, e já o segundo aqui em azulzinho, né? Ele representa essa compressão aqui do gráfico em laranja. Aqui eu multipliquei por 2. Se eu fizesse a mesma coisa multiplicando aqui por meio, que eu vou fazer agora, que é o número menor que 1, vamos ver. Deixa eu tirar o azul. Ficou laranja e laranja, né? Deixa eu ver aqui. Mudar a cor aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Configurações, cor. Vamos mudar para vermelhinho essa aqui, tá bom? Ok, então mudei a cor aqui, né? Para vermelho, tá bom? E a gente percebe o que então? Quando eu considero seno de x e a função transformada aqui, seno de meio vezes x, o que acontece aqui? Em vez de uma compressão horizontal, eu tive uma expansão horizontal, tá vendo? Olha, né, o gráfico em vermelhinho, ele é mais espaçado do que o gráfico aqui em laranja, que é o gráfico original. Então, compressão horizontal, seno de 2x, expansão horizontal, seno de meio x. Então, a gente viu todas essas coisas funcionando aí bonitinho, tá bom? Bom, nosso último tópico dessa aula, que eu gostaria de falar com vocês, é sobre combinações de funções, né? O que seria combinar funções? Dadas as duas funções originais f e g, a gente pode definir novas funções a partir delas, da seguinte maneira. Eu posso definir a função soma, f mais g aplicada em x, que é definida como sendo f de x mais g de x. Posso definir a função diferença, f menos g aplicada em x é definida como sendo f de x menos g de x. A função produto, f vezes g aplicada em x é f de x vezes g de x. E a função quociente, f sobre g de x, é f de x sobre g de x. Ok? Um detalhe importante aqui, que eu até coloco nesse outro slide, é que o domínio tanto da função soma, quanto da função diferença, quanto da função produto, é a interseção dos dois domínios, do domínio de f e do domínio de g. Por que isso? Olha, para existir essa soma, o x tem que ser tal que tem que existir simultaneamente o f e o g. Então, o x tem que estar no domínio do f e, ao mesmo tempo, no domínio do g. Então, tem que estar na interseção. O mesmo raciocínio vale para a diferença, vale para o produto. E vale também para o quociente, só que no caso do quociente eu tenho uma condição adicional, que o g aqui não pode o quê? Se anular. Então, no caso do quociente, o domínio da função quociente é x que está na interseção dos dois domínios, com a condição adicional de que o denominador não se anula, ou seja, a g tem que ser diferente de zero. Então, separei dois exemplinhos aqui para vocês. Eu tenho f de x igual a raiz de x, g de x igual a raiz de 2 menos x, né? São duas funçõezinhas aí. O domínio da primeira é x maior ou igual que zero, então é de zero fechado até infinito. Na segunda eu tenho que garantir que 2 menos x é maior ou igual que zero. Isso acontece se o x for menor ou igual que 2, então o domínio aqui vai de menos infinito até 2 fechado. E aí nós podemos montar a função f mais g, que vai ser f de x mais g de x, ó, raiz de x mais raiz de 2 menos x. Observe, para essa soma aqui existir,
tem que existir essa primeira raiz e a segunda. Então, o x tem que ser tal que o x pertence a esse conjunto, para que possa existir essa raiz, e ser tal que 2 menos x é maior ou igual que zero, ou seja, ele tem que pertencer a esse conjunto. Então, ele tem que pertencer simultaneamente a esses dois, ele tem que estar na interseção dos dois. E a interseção desses dois é um intervalo fechado que vai de 0 até 2, tá bom? No segundo e último exemplo, aqui eu tenho uma função quociente, né, dada pelo quociente entre raiz de x e x menos 1. Nesse caso, né, aqui, o domínio do meu denominador é qualquer número real, né, exceto 1, que ele não pode se anular, então x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1, e em cima o x tem que ser maior ou igual que zero. Então, fazendo a interseção do conjunto dos x que são maiores ou iguais a zero com todos os reais exceto 1, eu chego à conclusão que o x tem que ser maior ou igual que zero e diferente de 1. Tá bom, gente? Então, para essa aula de hoje era isso que eu tinha para falar com vocês e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, até mais.